Saudações ouvintes e telespectadores da Rádio Cultura Regional, mediante o portal RC1, estamos iniciando mais um programa Uma Prosa na Terrinha Querina. Programa este que é levado ao ar toda quinta-feira e sempre trazendo aqui um personagem que muito contribui e que continua contribuindo aí com a cultura, né, com a vida do escorriguense, né? Porque do Escorre da Cidade da Amizade tem esses frutos aí. E não são poucos, como a gente já viu. Hoje, um convidado também muito especial, um menino do escorriguense, que através de sua luta foi galgando passo a passo e se tornando escritor, músico, veja bem, e atingiu o posto. Toda essa carreira a gente vai conversar agora e o trabalho dele, mas ele chegou a ser diretor da Academia de Polícia do Mato Grosso. Então, ele atingiu um grau máximo ali na sua carreira, sempre de maneira ilibada, conduta ilibada e outra, sem medo de trabalhar. Um cara corajoso, eu conheço desde pequeno, a índole dele é essa, então a gente vai ficar sabendo um pouco desse personagem que muito contribuiu para a sociedade. Agora descansa, né, a sua legal aposentadoria, justa aposentadoria. Então, recebam todos com muito carinho, Carlos Fernando da Cunha Costa. Um abraço, Caio, vamos lá. Obrigado, Raul. É sempre um prazer te ver, né? E você é um dos grandes amigos de infância que eu tive e que, de certa forma, nortearam as minhas escolhas profissionais, Opa. né? Eu não posso deixar de falar que, assim, eu era o Carlinho louco, né? Que brigava na escola e aprontava e que foi conhecido na cidade, né, pelas minhas peripécias. Mas isso teve um preço, porque eu acabei abandonando os estudos e quando eu fui servir o exército eu só tinha oitava série. E naquela época, eu diria para você que o seu ingresso na Polícia Militar, que a gente era amigo de infância, e do Ezequiel Sávio, lembra do Sávio? Opa, Sávio. Então, cara, vocês foram, assim, aqueles caras que eu me espelhei. Eu falei, Bom, poxa, o Ezequiel hoje é policial rodoviário, o Raul policial militar, eu via vocês uniformizados na rua e tal. Então, vocês, assim, me deram essa ambição. Eu acho que foi aí que esse sonho meu iniciou. olha que bacana, que legal ouvir isso de você. Então, sequencialmente, aí temos uma foto daquilo que eu acho que foi o estupim realmente, que foi o tiro de guerra, não foi não? Olha lá. Gostaria que você falasse aí dessa memorável foto aí. Raul, essa foto foi na formatura. Eu estou recebendo a medalha de primeiro colocado do curso de formação do tiro de guerra como cabo do sargento, na época, do prefeito Casonato. Casonato, seu Oswaldo. Exato. E eu vou falar para você, eu sou eternamente grato ao sargento rezador, José Carlos Rezador. Olha aí. Porque, assim, ele foi a primeira pessoa que acreditou em mim, que me apoiou, que viu qualidades em mim e que me motivou a ingressar, a seguir essa carreira policial. E foi a primeira vez na minha vida que eu me destaquei em alguma coisa. Porque até então eu era o aluno que aprontava, que repetia de ano, que batia aula. E ser o primeiro colocado no curso de formação de cabos do tiro de guerra, para mim, foi uma honra muito grande. E foi assim o que acendeu em mim a confiança de que eu podia fazer uma carreira dentro da Polícia Militar. Olha aí, que bacana. E aí, dado essa motivação, esse espírito aí, que aflorou dentro de ti, você vai para a Polícia Militar, como estamos vendo aí. Sim, isso aí foi mais ou menos, foi no ano de 1989, início de 89, que eu ingressei no Centro de Formação de Soldados em Pirituba. Pirituba, Essa certo. foto é a foto, né, que a gente tira para a academia, lá para o Centro de Formação de Soldados. Certo. Esse aí é o antigo uniforme CAC que você chegou a usar, Raul. Cheguei a usar, exatamente. E você, Quando eu... você lembra até do RE seu, parece? 890803-6, Olha terceiro que... pelotão de Pirituba, Ah, Chacal. olha só que legal, não? E o que você Um pode dizer? dos grandes amigos. Foi um momento ímpar seu também. Foi, Raul, foi. E assim,
Foi aí que realmente abriu, né, esse mundo para mim. Eu fui para São Paulo, o meu curso de formação de soldados ele foi destinado ao município de Diadema, Certo. porque na época a gente não teve escolha. Diadema estava sendo transformado em batalhão, havia uma repercussão internacional de que Diadema era uma das cidades mais violentas do mundo. Sim. E precisava de um reforço policial. Lá, então, era um destacamento, um pelotão, e eles transformaram em batalhão. Então, precisou de um incremento muito grande no efetivo. Olha só. E todos os formandos da minha turma, da minha escola, foram para Diadema. A gente criou o 24º Batalhão de Polícia Militar Metropolitana, que antes não existia, e foi lá que eu iniciei meu trabalho como policial, né? E você imagina que Diadema era a cidade mais violenta do Brasil. Então, a primeira noite de trabalho que eu tirei em Diadema, trabalhando no pelotão tático móvel, né, no PTM, Sim. ocorreram 13 homicídios em confronto com a polícia em uma única noite. Nossa, então você imagina assim que coisa. Olha. Cara, aquilo era como se fosse hoje o Rio de Janeiro. Olha só. Bom, dado o tamanho da repercussão que foi alçada a batalhão já, né? Dado a criminalidade ali reinante na época, né? Isso. Aí, cara, em Diadema, criou em mim o sonho de ser sargento. Olha aí. Mas para ser um sargento, eu tinha que concluir o 2º grau, que eu não tinha. Aí eu fui fazer um supletivo noturno, tive que procurar me afastar um pouco do policiamento e fazer um serviço administrativo para que eu tivesse horário para poder estudar à noite. Sim. E eu fui trabalhar de motocicleta, que eu sempre adorei as motocicletas, e havia chegado uma motocicleta no batalhão e eu me tornei o faz-tudo da motocicleta. Eu era estafeta, eu fazia policiamento de trânsito, eu apoiava nas operações com motocicleta, e à noite eu fazia um supletivo, né, no Colégio Praça da Moça. Você vê que era um lugar tão violento que todo dia eu conversava com o pipoqueiro. Um dia eu saio no intervalo e o pipoqueiro foi assassinado na porta da escola. E eu tive que ficar preservando o local do crime até a chegada da perícia. Olha só que coisa, não? Que onda de crime, que lugar que você foi parar logo como um recruta, vamos dizer assim, né? Um recruta. E o que te Um dos primeiros colegas meus de trabalho, Raul, sim. foi o Otávio Lourenço Gambra. Olha, o Rambo da favela naval. Você trabalhou com ele ali? Eu fui motorista do Gambra. Nossa, o Rambo. O Rambo. O Rambo. E ainda teve um episódio nosso que nós tivemos uma troca de tiro no centro da cidade com o Dema. O Dema era o irmão do Pichote. Sim. Do filme. Perfeito. E o Dema, na época, era o bandido mais famoso de Diadema, assim, que estava na mídia. E nessa troca de tiros, nessa perseguição, nós tentamos saltar o rio na Avenida CUPC, a viatura caiu dentro do rio, aqueles opalas bonitos da polícia, do governo Orestes Quercia. Do rádio patrulhamento padrão. O carro deu perda total. Olha só. E eu e o Gambra respondemos a sindicância e fomos condenados a pagar o Opala com aquele carnezinho de desconto no Olerite, o famoso consórcio da Meganha. Eu fiquei anos pagando, descontando o meu salário, a prestação daquele Opala. Olha. E foi aí que eu fui trabalhar no serviço administrativo e voltei a estudar, né? Porque depois dessa eu falei, é melhor eu me afastar do Gambra que não vai dar certo. Vamos dar uma pausa aí, isso. E o que te desperta a Polícia Civil? Que você vai fazer para escrivão, então, depois, prestar o concurso? Raul, é uma coisa interessante, porque assim, o meu sonho era ser sargento, mas para ser sargento eu tinha que ser cabo antes. Correto. Então, eu fiz o supletivo, eu completei o 2º grau, mas aí, naquele ano que eu fui prestar para cabo, saiu a lei do interstício. E eu tinha que ter 2 anos como soldado completos. E quando abriu o concurso para cabo, eu tinha 1 ano e pouco, eu não tinha 2 anos ainda. Correto. Eu não pude, naquele ano, prestar o concurso para cabo. Aí eu comecei a fazer aqueles cursinhos preparatórios que haviam, né? A POME, você deve lembrar isso. Perfeito. Tinha um cursinho de um capitão lá em Santo André, que eu ia assistir aula com ele. E eu fiquei, Raul, quase 2 anos fazendo cursinhos preparatórios para ser cabo. Aí, quando abriu novamente o curso para cabo, eu tinha 2 anos, quando eu fui me inscrever,
surgiu por lei a exigência que você tinha que ter carta de habilitação do SAT. Certo. E eu era motociclista habilitado, eu não era motorista. Olha só, como foi a sua mudança, então, o que foi a decorrer da mudança? E aí? Aí eu tentei, né, fazer o curso para motorista do SAT, eu fui reprovado, Certo. aí eu perdi aquela possibilidade de fazer o concurso, continuei trabalhando, continuei estudando para o concurso de cabo, mas aí eu estava trabalhando como estafeta na SJD. E eu trabalhava com um subtenente chamado Amadeu Fardelone, que já faleceu, que foi meu padrinho de casamento, no meu primeiro casamento, com a Claudinha aí de Dois Córregos. Sim. E o subtenente Amadeu Fardelone me incentivou a fazer faculdade de Direito. Ele falou para mim, olha, enquanto não abre um concurso para cabo, para sargento, vai estudar, vai fazer Direito, você é inteligente e você tem futuro. O Direito vai abrir portas para você na polícia. Com certeza. Quando abriu pela terceira vez o concurso para cabo, eu já tinha mais de 6 anos de polícia, eu tinha o SAT, tinha o interstício, estava mais do que preparado, eu já estava fazendo o 2º ano da faculdade de Direito, falei, agora eu vou ser cabo. Aí eu fui em Santo André e tinha um sargento, quando eu cheguei lá, ele estava conversando com umas alunas policiais femininas, e eu era estafeta, eu estava com capacete, eu tomei posição de sentido e falei, sargento, por gentileza, eu gostaria, né, de informações sobre a inscrição no curso de formação de cabos. Aí ele olhou para mim na frente das meninas e me humilhou, me escrachou, disse que eu não sabia prestar continência, e as meninas deram risada na minha cara. Eu fiquei triste, né? Fiquei magoado, mas aí eu fiquei quieto. Aí ele me deixou plantado em posição de sentido lá uns 10 minutos. Nossa. Aí ele olhou para mim e determinou que eu lesse o edital na parede, eu fui lá, li o edital. Ele falou, você está em consonância com o edital? Eu falei, sim, senhor, estou. Ele me deu a ficha de inscrição. Quando eu fui pegar a ficha de inscrição, ele arrancou a ficha de inscrição da minha mãe e falou assim, faço votos que um policial indisciplinado como você não seja aprovado no curso para formação de cabo. Nossa, aquilo foi terrível, não? Naquele momento eu peguei a ficha, amassei e joguei no lixo. Falei, muito obrigado, sargento, mas eu desisti de ser cabo, eu quero ser outra coisa na minha vida. Olha aí. Aí eu saí dali, Raul, desnorteado, com a moto da polícia, passei em frente à seccional de Santo André e tinha uma faixa grande escrito assim, inscrições abertas para a Polícia Civil. Sim. Cheguei lá, falei, qual é o primeiro concurso que tem aberto para a Polícia Civil? Ele falou, você é para escrivão. Eu falei, é esse mesmo, me dá a ficha de inscrição. E pela primeira vez na vida, eu tinha estudado tanto para ser cabo, Raul, que eu fui o primeiro colocado no concurso para escrivão em todo o ABC. O concurso era para todos os municípios do ABC. Primeiro colocado. Que maravilha. Mas de tanto que eu estudei para ser cabo. Entendi. Estava tão preparado que para escrivão você foi o primeiro colocado. Exato. E aí começou a carreira. E olha, amo muito a Polícia Militar, só tenho boas recordações. Não, você e eu gostaria sempre de encontrar esse sargento para agradecer ele. Entendi. Porque graças a ele eu acabei alçando voos maiores. Bom, com certeza. Isso. Porque com certeza, Raul, eu ia ser muito feliz como sargento, mas eu ia me acomodar, eu ia estar fazendo aquilo que eu gostava e Certo. não ia estudar mais. Tá certo. E daí, de escrivão, você fica um determinado tempo e presta para delegado de polícia. Sim, eu ingressei na Polícia Civil de São Paulo em 1997 Acho que e temos fiquei a até o foto ano aí. de 2002. Nesse período eu me formei em Direito, Certo. comecei a fazer mestrado em Direito Penal na Universidade Mackenzie, em São Paulo, Correto. e naquela época o salário nosso era muito baixo, eu fiz todos os créditos de mestrado em Direito Penal, fiz a dissertação de mestrado, mas eu não pude defender a minha dissertação, porque eu tinha mensalidades atrasadas e eu não tinha dinheiro para pagar o curso. Perfeito. E aí eu desisti de ser professor de Direito e resolvi prestar concurso para delegado. Então, na verdade, sabe aquela teoria das águas? Que a água ela vai encontrando obstáculos, ela vai contornando os obstáculos e buscando novos caminhos. E foi assim que eu fui. Foi isso que me levou a prestar concurso para delegado. Eu prestei 7 concursos para delegado, 3 no estado de São Paulo, que eu nem sequer passei na prova escrita. Certo. Tá? O concurso de São Paulo é muito concorrido. Prestei no Rio de Janeiro. Eu fui reprovado por uma questão. E aí? Prestei na Bahia, passei.
Prestei em Minas Gerais, passei. Prestei no Mato Grosso e passei. E optou pelo Mato Escolhi Grosso. o Mato Grosso porque pagava, na época, o melhor salário inicial do Brasil. Tá certo. Temos a foto aí, Yasmin. Aí você de escrivão, né? E agora a próxima. Essa aí na academia da Polícia Civil. Da Polícia Civil. Aí já temos você em Mato Grosso aí, como delegado adjunto, é isso? Exato. E tem uma coisa muito interessante na minha história, porque eu refuto muito a Deus tudo que aconteceu na minha vida. Sim. Porque a única coisa que eu tive foi ser resiliente. Então, eu nunca desisti de lutar, de buscar um caminho. Sempre foi assim. Por mais que as portas estivessem fechadas, eu procurava outras portas. E eu tive dificuldade, porque o concurso para delegado eram 60 vagas, eu passei em 62. Olha. Então, eu achei que eu não ia ser chamado. Só que aí, quando chamou para tomar posse, tiveram 3 desistências. Eles chamaram 61, 62, 63. Eu fui chamado. Só foi uma luz, hein? Só que eu tinha uma semana para me apresentar na academia para iniciar o curso de formação. E aí? E eu tive que me desvencilhar. E toda a documentação, você sabe disso, a burocracia da Polícia de São Paulo, você tem que pagar taxas em vários setores, você tem que bater um carimbo, autorizar para você ir no outro. E com isso, eu levei quase 2 semanas para poder exaurir toda essa documentação. Sim. E conseguir me exonerar da Polícia de São Paulo, porque eu tinha que estar exonerado da Polícia de São Paulo para tomar posse como delegado no Mato Grosso. Quer dizer, uma correria 24 horas atrás dessa documentação. Mas olha só, aí é que entra Deus. Quando eu fui tomar posse em Mato Grosso, a diretora da academia não me aceitou. Porque disse que já tinha extrapolado o prazo de 1 semana, as aulas já tinham se iniciado e ela não ia aceitar no curso. Aí, Raul, eu chorei que nem criança. Não, imagina, um balde de água fria, né? Eu tinha perdido meu emprego em São Paulo. Puxa vida, olha. Eu vivia sozinho, minha família não me bancava, eu não tinha para onde correr. Nessa altura do campeonato, eu estava casado, tinha filho. Eu me lembro que eu sentei na porta da academia de polícia e chorei copiosamente. Eu tinha mais ou menos 30 anos de idade. O soldado que ficava na recepção, o investigador que ficava de segurança na academia, chegou para mim e falou assim: doutor, não fica assim não, aqui vai lá na diretoria de polícia, fala com o diretor-geral, explica a sua situação, que ele foi investigador, foi policial em São Paulo, ele vai se identificar com o senhor, ele vai dar um jeito pro senhor. Opa. Aí eu olhei para ele e falei: você tá louco, rapaz, aonde que o diretor-geral vai atender um cara que passou no concurso e nem tomou posse? Ele falou: não, o senhor pode ir lá, o doutor Milton Teixeira, ele é um cara bom, ele vai atender você. Olha aí. Raul, eu não tinha chão, eu não tinha o que fazer, era a minha última ficha. Eu peguei o ônibus, desci na Secretaria de Segurança Pública, pedi para falar com o diretor-geral, disseram que ele estava muito ocupado, me botaram num corredor, eu fiquei lá chorando, copiosamente. Chorando, eu chorei ali acho que por umas 2 horas. Imagina. Nesse período passou um delegado ali, meio gordinho, um goiano, gente boa, conversou comigo, eu contei minha história para ele, ele falou: relaxa, nós vamos resolver seu problema. Opa. Eu estou sozinho no meu setor, eu preciso de um estagiário, de alguém para me ajudar lá, eu vou falar com o Milton Teixeira, ele vai dar posse para você, você vai receber o salário de delegado, vai ficar como estagiário comigo, e quando tiver uma outra turma na academia daqui a alguns anos, você faz. Portanto, você está recebendo salário de ser delegado. Olha só, que momento, hein? E esse cara era o doutor Luciano Inácio, o delegado mais importante do Estado, que comandava a divisão antissequestro e o grupo de investigações criminais especiais. Meu Deus. Aí, como você disse, foi a mão de Deus mesmo nessa hora. O Raul foi. Esse cara me levou na sala do diretor-geral, explicou minha situação, disse que precisava de mim. O diretor-geral falou para mim ir para um hotel, dormir e voltar no outro dia que ele ia dar posse para mim. Ele deu posse para mim no gabinete dele. Falou para mim que eu não deveria usar arma nem viatura enquanto eu não fizesse academia. Perfeito. Eu fui trabalhar com o Luciano Inácio, tomando posse como delegado, mas sem ter feito o curso de formação, sem poder usar arma e tal. Eu ia só mexer com a burocracia, eu ia ser um delegado burocrático, eu ia mexer com a papelada. Certo. Raul, não passou um mês, a mãe do Luciano Inácio infartou em Goiás, passou muito mal, ele pegou um avião, foi para lá, falou para mim: Cunha, segura,
a divisão para mim que eu confio em você, você tem experiência na Polícia de São Paulo, e eu tenho que ir para lá agora, não dá para procurar outra pessoa. Olha só. Ele virou as costas, me passou 2 dias, teve um sequestro do Paulinho, filho do doutor Paulo, juiz, um juiz da comarca de Cuiabá, já era quase um desembargador, um juiz importante. E o Luciano virou para mim e falou: olha, você vai ter que resolver isso daí para mim. Pediu essa operação para você. Falou, essa operação vai ser sua. Falei: Luciano, mas eu não tenho nem arma. Ele falou: não, você pode abrir minha gaveta, pega a minha arma, pega a minha viatura, é sua, você está no comando. Perfeito. Eu falei: Luciano, mas o que eu vou fazer? Eu nunca investiguei um sequestro na minha vida. Eu fui PM, eu fui escrivão, eu nunca não trabalhei com investigação de sequestro. Ele falou: rapaz, eu confio em você. E você tem a melhor equipe de policiais do Estado. Confie nos seus policiais, reúna com eles, discuta com eles. E, Raul, eu até mandei para você, a primeira matéria, a primeira ocorrência minha, era um cabo da PM, que foi o mentor do sequestro do filho do juiz. Durante 15 dias eu trabalhei nessa investigação, prendi todo mundo, desmantelei essa organização criminosa, salvei o menino de 5 anos de idade e entreguei nas mãos do pai dele. Olha só. Até então, ninguém na diretoria da polícia sabia que o Luciano estava em Goiânia e que eu que tinha cuidado desse caso. Coordenado toda essa operação. E aí, houve uma reunião do diretor-geral para dar uma entrevista coletiva sobre o caso para a imprensa e chamaram o delegado, doutor Luciano. Eu falei: o Luciano não está em Goiânia, a mãe dele está doente. Mas o Luciano não está, então quem que investigou esse caso? Fui eu. Opa. Acho que temos o jornal. Só um minuto, cara. Temos o jornal. Seria essa aí, né? Exato, essa aí. Uau. Esse menino da foto aí, o moreno de olhos puxados aí, é o cabo da PM, que era responsável pela segurança do fórum. Sim. A menina do meio, a namorada dele, e o outro é o partícipe aí dele que ajudou ele no sequestro. Perfeito. Continuando então, Carlos? E aí, aí eu só coloquei essa aí, porque aí depois disso, Raul, eu ganhei um certo prestígio na polícia. Correto. E eu me tornei o único delegado no estado do Mato Grosso que nunca fez academia de polícia. Olha só, que coisa maravilhosa. Eu acho que isso é bacana do Carlos, gente, desde a infância, assim. É autêntico. Ele não vai maquiar, não vai florir, conversa a verdade, como foi mesmo realmente para e passo da carreira. Que bacana, Carlos. E isso aí deve ter repercutido muito na região, né? Não, o estado do Mato Grosso é diferente de São Paulo, porque tem cerca de 2.800.000 habitantes, não tem 3 milhões de habitantes. Então, a polícia do Mato Grosso tem dos 300 delegados. Sim. Então, assim, isso aí todo mundo fica sabendo. Então, assim, eu virei a bola da vez, né? Eu era um moleque que caiu de paraquedas no sequestro e resolveu um caso... Nossa. Você tem uma ideia, os desembargadores do Tribunal de Justiça me chamaram lá e falaram: doutor Cunha, o senhor tem carta branca, o senhor precisa de matar, o que precisa de fazer para resolver esse caso? Olha só, hein? Como foi um marco para você também essa deixa, vamos falar assim, entre aspas, né? Esse comando dessa operação, não? Parece que tudo calhou para que você ali começasse mesmo uma carreira brilhante, né? Cara, e aí o diretor-geral da polícia disse que eu poderia trabalhar definitivamente como delegado, com todos os direitos de um delegado, arma, tal, passei a ter. Virei realmente, de fato, delegado adjunto do Grupo de Combate ao Crime Organizado e da Divisão de Sequestro. E foram 4 anos nesse setor, uma média de 12 a 14 sequestros por ano que eu trabalhei. Eu tive sucesso em todos os casos, eu nunca tive uma vítima que morreu numa investigação de sequestro minha. Olha, que maravilha isso. Eu resolvi casos como o sequestro das 2 sobrinhas do governador Blairo Maggi, que é um milionário da soja no estado do Mato Grosso, que foi governador do estado, no município de Rondonópolis. Eu resolvi um sequestro milionário do dono da rede de supermercados Big Lar lá, que é um dos empresários mais ricos do estado. Foram 90 dias de sequestro.
Eu tive que investigar o caso no Rio de Janeiro, junto com a divisão de sequestro do Rio de Janeiro, para prender os ladrões, porque o cativeiro era em Cuiabá, mas o chefe da quadrilha, o negociador, estava no Rio de Janeiro, de lá que ele ligava para articular as negociações. Complexo demais, né? Uma mobilização tremenda, né? Então, assim, essas unidades você acaba trabalhando em todo o território nacional. Porque você conhece ladrão de banco, por exemplo, hoje o Novo Cangaço. Ladrões de banco vêm do Nordeste, vêm de Goiânia, né? Ladrão de defensivos agrícolas vem do Sul, vem de Santa Catarina, vem do Paraná. Então, essas investigações, elas abrangem o território nacional. Você não se restringe ao estado do Mato Grosso. Olha só. A próxima foto aí, Yasmin, aí já é relativo ao que você acaba de narrar para a gente, né? Que saiu também, né? Esse é o ápice da minha carreira, né? Isso. Naquela época, você deve ter visto no Fantástico, saiu em rede nacional, né? A operação... Puxa, agora deu um start na minha cabeça, mas foi uma operação do Arca de Noé. Público Federal, do promotor... Arca de Noé. Arca de Noé, exatamente, de Noé. do promotor Pedro Tax, do Ministério Público. Claro que a matéria no Fantástico, quem deu entrevista foi só o Pedro Tax, o pessoal do Ministério Público Federal. Perfeito. Mas, na verdade, eles fizeram uma operação em cima do comendador João Arcanjo Ribeiro, que era o chefe do jogo do bicho, do crime organizado no Estado. Só que eles investigaram os crimes federais, que era o jogo do bicho e a lavagem de dinheiro. Porém, a lavagem de dinheiro era muito fraca, porque a contravenção jogo do bicho não caracterizava a lavagem de dinheiro, porque a lei penal na época exigia que o dinheiro lavado fosse de um crime, e o jogo do bicho era uma contravenção. Sim. Então, o processo deles era muito midiático, muito fraco. Para o Arcanjo ficar preso, era preciso que a Polícia Estadual trabalhasse os homicídios que ele tinha mandado efetuar. Ah, sim. Então, haviam grandes homicídios no Estado, um deles, por exemplo, do dono do jornal A Folha do Estado, o empresário Sávio Brandão, que ficou sob a minha parte operacional. O Luciano, meu chefe, ele fazia mais a parte de gerenciamento estratégico da operação, do setor, mas o delegado operacional que caminhava com as investigações, interceptações telefônicas, diligências, era eu. Sim. Eu era o braço operacional. Então, nessa investigação, nós descobrimos 6 homicídios importantes, né? O mais importante é do empresário Sávio Brandão, e nós descobrimos como se articulava o João Arcanjo como mentor, como patrocinador desses crimes, os interesses dele nessas mortes, né? Sim, sim. E aí a pessoa que, sob mando dele, contratava os pistoleiros, os principais pistoleiros que executavam esses crimes. E o principal, o cara mais perigoso, mais temido, se tornou um cabo da PM que trabalhava no BOP, que era o cabo Hércules Agostinho. Olha só. O cabo Hércules, que é esse da foto que você colocou, então ele participou de pelo menos os 6 homicídios, né, que nós trabalhamos. Ele cometia os crimes com o uso de um fuzil, né, calibre 5,56, um HK, que era um fuzil do BOP, que ele retirava do BOP, ele tinha confiança, ele tinha como fazer isso e usava essa arma para os homicídios. Olha só. Nós prendemos ele, e ele fugiu da cadeia e foi para Machadinho do Oeste, ficar homiziado lá nas propriedades da família dele, que a família dele era em Machadinho do Oeste, Rondônia. Eu passei quase um ano monitorando ele, fazendo diligências a Machadinho do Oeste, até que eu deflagrei uma operação em Machadinho do Oeste e consegui prender ele. Dentro dessa operação, nós cumprimos mandado de busca na casa da mãe dele, o irmão dele era muito parecido com ele, estava saindo com uma caminhonete. E aí, quando o irmão dele saiu com a caminhonete, minha equipe mandou ele parar, ele não parou, eu vim com a minha caminhonete de frente e bati de frente com a caminhonete do irmão dele. Obviamente, o irmão dele estava sem cinto de segurança, ele bateu o tórax do volante, se machucou muito, ficou todo roxo, o tórax dele. Sim. E aí, eu todo feliz, né? Peguei os meus presos, cumpri meus mandatos, fiz meus relatórios, comuniquei à polícia de Rondônia e volto para Cuiabá. Quando eu chego em Cuiabá, achando que eu vou ser um herói, a mídia, através dos advogados do Hércules, do Arcanjo, que tinha muito dinheiro e tal, eles desvirtuaram todo o meu trabalho e eu estava sendo procurado pela corregedoria, denunciado nos jornais, matéria de capa, como delegado torturador, que teria batido na mãe do cabo Hércules, torturado o irmão aí dele. vem a famosa imprensa marrom, vem e detona.
Aí teve até uma charge na polícia, que os Tá. policiais fizeram um desenhozinho. Esse aí, essa daí. Eu batendo nos caras, exatamente. Olha, Hotel Machadinho, policial na porta, eu torturando o cara no chão, que seria o irmão do Cabo Hercules, né? A viatura lá, esse policial da viatura, a gente chamava ele de Osama Bin Laden. Olha. Tá correndo atrás do Hércules de motocicleta para prender na cidade. Então, assim, foi uma coisa que correu toda a polícia, foi uma coisa... e eu passei... Eu fui até afastado inicialmente das investigações, até que eu provei que realmente Claro. não houve o que... Ninguém... a mãe do Hércules, ela tentou impedir a entrada dos policiais na casa, e esse policial, o Bin Laden, ele forçou o portão para entrar e ela caiu no chão. Quando ela caiu no chão, ela machucou, bateu a cabeça, alguma coisa. Ela alegou que foi agredida pela polícia, por mim. Sim. Porque quando o advogado chegou na delegacia, perguntou assim, quem entrou na casa lá, quem mandou bater nela? Ela falou, eu sou o delegado, eu sou responsável pela operação. Como é, né? Então, ele disse que aí eles chamaram a mídia e disseram que era eu que tinha batido nela. E aí que eu digo para você, como é a vida do policial, né? No caso aí específico dessa ocorrência, você teve que provar, né? Que o trabalho foi correto, e foi elogiado tudo, mas é afastado, né? E você vê todo o transtorno que é. O policial tem que provar por A mais B, como foi seu caso aí. E voltou, por quê? Porque a ocorrência, além de redonda, teve uma repercussão nacional, né, Carlos? E até hoje o Cabo Hércules está preso num presídio de segurança máxima federal. Olha aí. Resultado das minhas investigações. Olha aí. Prosseguindo, tem uma outra foto agora aí sequencial. Aí você já está, tipo selva, floresta amazônica, que conta sobre esse fato aí. Sim, isso aí foi uma operação, né, que nós fizemos no município de Apiacás, Alta Floresta Amazônica. Quando você vê um mapa do estado do Mato Grosso, tem uma ponta lá em cima, assim. Então, é bem essa ponta onde você faz divisa. Do lado direito com o Pará e do lado esquerdo com o Amazonas. Opa. Ali nós somos cercados por 2 grandes rios. O Telespires e eu não me lembro o outro rio à esquerda, qual é o nome dele. Mas é uma região fantástica, né? Sim. Nessa operação aí, nós caminhamos mais de 180 quilômetros a pé na mata para chegar numa área onde havia um garimpo de diamantes clandestino com pistas de pouso. Esses diamantes eram levados para a Bolívia, trocados por pó, por cocaína, que retornava para o Brasil para ser vendido. Então, eles traficavam diamantes clandestinos para a Bolívia e traziam em pagamento a cocaína para vender no Brasil. Nós prendemos aí mais de 10 pessoas, seguranças armados, piloto de avião. Na época eu já era explosivista, eu era blaster, eu fiz a detonação de toda a pista de pouso para que ela não fosse mais utilizada. Então, a gente fazia trabalhos muito legais assim também, muito legal. Dentro da floresta. Ô Carlos, e uma logística tremenda os caras, né? Os caras eram estabelecidos mesmo no crime, né? Raul, coisa linda. Você imagina você andar 180 quilômetros na mata e você encontrar um lugar com gerador, energia elétrica, pista de pouso, avião. Trabalho digno, foi maciço mesmo o trabalho, hein? Bacana mesmo, hein? Segurança com pistola 9mm, submetralhadora, calibre 12. Bom, ao ponto de você dizer aí que foram mais de 10 presos, né? Mais de 10 presos. E agora você imagina os caras tudo amarradinho com cordinha, andando em fila indiana, assim, 180 quilômetros na mata, cheio de bolha no pé até chegar na cidade. Próximo aí, Yasmin. Aí... Esse caso aí foi uma operação que houve, eu fiquei 40 dias na divisa de Cáceres com a Bolívia, e eu comandei o GEFRON, o grupamento de fronteira, nessa operação. Então era uma operação mista, que tinha a Polícia Federal, tinha o GOI, a Polícia Estadual, o GEFRON, né, a Polícia Militar. E aí era a minha equipe pessoal, que a gente estava com esse caminhão era um caminhão de comunicações que dava suporte para a gente, né? Ele tinha gerador de energia elétrica e tal. Certo. E essa região é uma região de cerrado, né? É uma região que tem muitas cabideiras que são utilizadas, né, pelo tráfico. Então a gente tinha várias denúncias e durante 40 dias nós ficamos ali. Foram apreendidas mais de 40 pessoas traficando drogas nesse período, nessa minha operação. Nossa, gigantesca operação, hein? Nós enchemos a cadeia de Cáceres. O delegado de Cáceres ficou magoado comigo, porque estava com problema agora, não tinha mais onde pôr. Não, tá chegando o doutor Cunha aqui, hein? Pode preparar que vem coisa. Seguindo.
Então, eu trabalhei também, né, com roubo a banco, né, no grupo de combate ao crime organizado. Sim. E naquela época você até teve uma oportunidade também que viveu um confronto com esse pessoal de roubo a banco, né, Raul? Você sabe Sim. como eles são violentos. É. Então, essa foi uma quadrilha que eu desmantelei, que eles haviam roubado o Banco Itaú e eles estavam prestes a roubar o Banco do Brasil no centro da cidade de Cuiabá. Eu estava monitorando eles através de interceptações telefônicas e depois do roubo eles fizeram uma confraternização num bar na Várzea Grande e nós conseguimos fechar eles, todo mundo bêbado, bebendo, comemorando no bar, então ninguém reagiu. Aí nós levamos para a chácara, conseguimos encontrar onde as armas estavam escondidas. Nessa época foi apreendido, se não me engano, 4 fuzis Kalashnikov AK-47 de fabricação romena, 2 fuzis Norinco chineses, que são réplicas do Kalashnikov, 1.700 munições de fuzis, colete balístico, calibre 12, pistola 9mm, máscaras, balaclava, todos os planos deles, assim, com horários, tudo mais. Eles iam fazer vários roubos a banco no estado. Essa quadrilha era a quadrilha mais famosa de Goiás, eles eram conhecidos como os Irmãos Metralha. Irmãos Metralha. Foi bem divulgado. Nessa época... Bem divulgado na época, nossa... Muito. Foi matéria de capa de todos os jornais importantes do estado. Exato. Fui entrevistado no Bom Dia Mato Grosso. Isso. Uma outra ocorrência desse nível, eu prendi o Chico Orelha, quando ele roubou o Banco de Poconé, o Banco do Brasil. Ele fez aquele tradicional novo cangaço, fechou a cidade, prendeu o delegado, todo mundo, fez o arrastão nos bancos da cidade e se homiziou no Pantanal. Eu comandando uma ação junto com o comandante do BOP, nós dois juntos, nós isolamos toda a área e fomos fazendo um sistema martelo e bigorna. Eu de Cuiabá para Poconé e o comandante do BOP de Poconé para Cuiabá. Até que nós conseguimos fechar o Chico Orelha no meio do caminho. Ele viu que se ele reagisse, todos seriam mortos, eles se entregaram. E aí nós prendemos a quadrilha do Chico Orelha. O Chico Orelha era o ladrão de banco mais famoso e procurado do Ceará. Olha só. Na época... O secretário de Segurança Pública do Ceará pegou um avião, por causa da mídia, da importância dessa prisão, foi até Cuiabá para buscar pessoalmente o Chico Orelha e levar para o Ceará. Olha. Fez um elogio para mim, publicou na minha ficha. E o Chico Orelha falou para mim, doutor Cunha, se eu for para o Ceará, vou chegar lá, eles vão me executar. Só fazendo um adendo aqui, o apelido Chico Orelha, ele ficou conhecido porque ele matava os desafetos, cortava a orelha, colocava dentro da boca e costurava a boca com a orelha dentro. Olha só, não, o grau de perversidade do cara, de maldade e de criminalidade do cara. E aí a gente vê nas suas palavras aí, doutor Carlos, né? Veja bem. Ah, doutor! Não, mas veja bem que coisa. Você pode chamar de Carlinho, louco. Eu, Carlinho. O trabalho que envolve, as amarras que tem que ter, né, a segurança, o risco que corre para entregar lá para o Ministério Público o trabalho ali concretizado, né, Carlos? Então tem que ver todo esse caminho percorrido pela polícia ao entregar esse trabalho para que o êxito venha, que foi o caso aí. Mas não é uma coisa difícil, né, Carlos? É o par e passo ali, influenciando tudo, né? Segurança, logística, tudo, né, Carlos? É muito interessante, né? Em média, uma operação assim leva de 1 ano e meio a 2 anos. Olha monitoramento, só. Interceptação, para você chegar no momento de poder realmente desfechar. Exato. Aquela operação dos Irmãos Metralha, quando eu prendi os Irmãos Metralha, naquela época assim, eu estava muito orgulhoso. Praticamente foi a maior ocorrência que eu trabalhei sozinho, que o mérito era todo meu. Nossa. Porque, por exemplo, no caso da Arca de Noé, eu trabalhei com o meu chefe, comandando e tal, mas ali era uma operação que era minha. Quando eu fui para a audiência, a promotora me criticou. Ela disse que eu devia ter esperado eles roubarem o banco para depois prendê-los. Nossa, que coisa, né? Aí eu falei para a promotora, eu falei, a senhora me desculpe, a senhora deve ser louca. Lembra até hoje, doutora Fânia. Olha. A senhora deve ser louca. Porque a senhora imagina, eu, com 20 policiais armados de fuzil, confrontando 10 ladrões de banco armados de fuzil no centro de Cuiabá com crianças e pessoas inocentes na rua, uma praça de guerra. Meu Deus. Meu Deus. Eu falei, a senhora me devia dar os parabéns porque eu evitei mortes com isso. Olha. Inclusive, talvez mortes até de policiais.
como a gente também vê lá no alto comando, né? No caso aí da parte do Ministério, umas falhas também gritantes, não? Que coisa, não? Que pensamento, que retrógrada, não? Outra coisa, Carlos, prosseguindo aí, a gente vai, conforme eu vou desenvolvendo as fotos aí, você vai falando desses cursos que também você, assim, o fez, né? Esse daí, por exemplo? Raul, esse foi um curso que eu fui convidado pela Polícia de São Paulo a fazer. Esse curso foi um curso de instrutores do FBI que vieram ao Brasil, foram 15 dias, Olha. E eles ficaram ministrando técnicas de investigação de crimes contra a administração pública, crimes de lavagem de dinheiro. Os americanos têm muito aquela coisa que a gente vê em filme, né? De infiltrar uma pessoa dentro da organização criminosa. Então, eles falam muito dessas técnicas, que é uma coisa que no Brasil a gente não sente muito confiante em realizar isso, até porque a nossa legislação não nos dá muita segurança para poder agir como policial infiltrado nessas organizações, né? Perfeito. Mas foi muito interessante, né? E mais interessante que esse delegado que está bem no meio da foto, de gravata vermelha, doutor Genésio Léo Júnior, fez o curso comigo, e ele foi meu delegado na Polícia Civil de São Paulo. Olha. E no momento que teve o concurso para delegado no Mato Grosso, eu não tinha dinheiro para fazer o concurso, e ele pagou a passagem aérea para mim. Olha. E eu passei no concurso. Que legal. E eu sou muito grato a esse cara. Que bom. Outra seguindo, Yasmin? Aí... Esse curso é um curso que eu fiz com o pessoal do GER em São Paulo. Foi um curso de entradas com uso de artefatos explosivos para arrombamento. Então, quando o grupo vai entrar, você tem um refém dentro da casa, perfeito, você usa artefatos explosivos para romper um obstáculo como uma janela, uma porta. E isso não só facilita a entrada, como vai causar um elemento surpresa, né? Porque a pessoa não está esperando isso, aquela explosão, aquela fumaça, o policial consegue surpreender o tomador de reféns que está dentro daquele ambiente, né? Correto. E também fiz o curso aí de investigação pós-detonação, para investigar casos com explosivos. Na verdade, eu fiz outros cursos, eu me tornei um blaster na polícia, um especialista com um trabalho com explosivos, né? Olha só. Carlos, com a sua inteligência fantástica. A próxima? Isso aí é uma operação no Pantanal, Raul. Eu coloquei essa foto porque eu acho muito bonita, né? Sim. Na verdade, foi uma fazenda. E no Mato Grosso nós temos muitos casos violentos envolvendo terras, né? Então, poceiros invadiram uma fazenda, tinha um litígio, e eles acabam invadindo a propriedade e ateando fogo e matando o proprietário e todos os familiares dentro da fazenda. E essa fazenda ficava num lugar inóspito, afastado, não tinham estradas. Na época, o Pantanal estava cheio, então não tinha como chegar com viaturas. E a gente teve que... Tá vendo? Você olha lá no fundo, você vê 2 policiais andando com um fuzil para cima da água, né? Perfeito. Com água até o pescoço. Então, nós tivemos que vencer toda essa água, essa característica do Pantanal para chegar no local. E é interessante que o Mato Grosso é muito rico em questão de biodiversidade, ele tem 3 biomas, né? Ao norte a gente tem a floresta amazônica, no meio o cerrado e no sul o Pantanal. Olha só. Muito bom. Lindo. Muito bom. A próxima aí, Yasmin? Essa aí foi em Pontes de Lacerda. É uma área intermediária entre Pantanal, é um bioma intermediário, uma zona de transição entre o cerrado e o Pantanal. Aí nós estávamos com uniforme de selva, né? E nós estávamos subindo por trás uma serra para retirar pessoas que estavam armadas, que tinham invadido uma propriedade onde havia um garimpo ilegal. É um caso que, se você procurar na mídia, o caso do garimpo de Pontes de Lacerda, tal, tem muita matéria sobre isso. Certo. Próxima? Também fiquei uns 40 dias lá na mata. 40 dias. Essa é uma foto que eu estava comandando uma operação com o GOI, juntamente com a cavalaria da Polícia Militar e o BOP. Manifestantes haviam bloqueado uma estrada, não era possível passar, e aí a gente usou granadas de efeito moral, né, uso de armamento não letal para poder desobstruir a estrada. Mas aí já com uma força-tarefa bem mais abrangente, né? Sem dúvida, na verdade era uma força conjunta, né? Perfeito. A próxima aí? Essa matéria é interessante, né? Porque foi um caso em Rondonópolis que eu trabalhei junto com a Polícia Federal, e inclusive um delegado de Polícia Federal muito amigo meu, que depois tornou-se secretário de Segurança Pública no estado do Mato Grosso. E você vê como é engraçado essas coisas, né? Porque aí eu nunca fui político, mas a ascensão de pessoas que trabalharam comigo fizeram com que também eu ascendesse. Nessa operação nós prendemos o juiz,
uma delegada de polícia, alguns advogados. Essa delegada de polícia, eu não só fiz o inquérito policial, como eu instruí o processo administrativo, a sindicância administrativa, que gerou o processo administrativo disciplinar, e chama a doutora Naide Barros, e ela foi demitida da polícia, perdão, da Polícia Civil, Sim. graças a esse trabalho meu. Olha, esse foi magnífico também. E esse juiz foi aposentado. Muito, muito bom. Próxima. Essa aí foi a última operação que eu tive. É agora que assim, é a hora da família. Foi a última operação que eu tive relevante antes de passar para a diretoria. Porque sim. na diretoria é um serviço mais administrativo, né? Sim. Essa operação eu estava como delegado titular da Delegacia de Crimes Fazendários, que assim, no Mato Grosso é a delegacia mais rica, mais estruturada, mais importante. Nessa operação nós prendemos aí mais de 15 empresários, 2 secretários adjuntos de governo. Nossa. E tínhamos elementos suficientes para iniciar o secretário de administração e o governador. Meu Deus, nessa época, eu fui afastado dessa investigação e da frente da Delegacia Fazendária, me mandaram de volta para o GOI, mas assim, como um castigo, né? Sim. Mas assim, já estava no final do governo, com a saída do governador, o próximo delegado que assumiu a Fazendária pediu a prisão do governador com base na minha investigação. E pediu a prisão do secretário de administração. O governador passou 2 anos preso, o governador Simval Barbosa. Quem iniciou esse inquérito fui eu. Olha que operação, que coisa. E como é os meandros, não, Carlos? Porque você foi transferido, né? Você vê que coisa? Você precisou passar por isso, né? E você vê que coisa legal, porque alguns meses depois, com a mudança de governo, quem assume como governador foi o Pedro Tax. Que era o promotor lá da Operação Arca de Noé, que trabalhou comigo lá, que já eu conhecia. O secretário de Segurança Pública era amigo meu. Sabiam que eu tinha sido afastado por causa desse trabalho. E me chamaram e o secretário falou para mim, olha, escolhe um cargo na direção que você queira exercer. E como eu já era professor, porque desde que eu passei pela Delegacia do Meio Ambiente, eu comecei a dar aulas, né, em faculdades, dei aula no Cefap, dei aula na Academia de Polícia, dei aula na Escola de Governo, em 2 universidades. Acabei publicando um livro sobre crimes ambientais. Olha aí, pessoal. Até, se eu estivesse pessoalmente aqui, eu ia fazer aqui uma dedicatória para dar para sua filha. Sua filha, acho que é estudante, formou-se em Direito? Formou-se em Direito, isso. Dá uma recordação para ela. Ela vai ficar muito feliz. Vai ficar muito feliz. E aí, nessa época, eu publiquei um outro livro junto com professores da Universidade Federal. Fiz mestrado na Universidade Federal em Direito Agrário e em Direito Ambiental, né? Olha e só. Com isso, eu estava meio vocacionado para dar aula. Então, assim, já que era para ir para um cargo de direção, aquilo que no meu coração, naquele momento, eu queria fazer era fazer alguma coisa pela formação policial, incrementar alguma coisa nesse sentido. Olha só. Carlos, você poderia falar o nome do livro, como adquiri-lo, editora, tudo para nós, é? O livro meu, que é foi prefaciado, inclusive, pelo meu orientador do meu mestrado na Universidade Federal, é A Tutela Penal do Meio Ambiente, a conciliação entre 2 sistemas de proteção, da editora Juruá, do Paraná. Olha só. Parabéns, Carlos. Né? E eu sou coautor, publiquei um capítulo no livro O Novo Direito Internacional do Meio Ambiente, também pela editora Juruá, junto com outros professores da Universidade Federal de Mato Grosso. Nossa, só tem que estender os parabéns mesmo para você. A próxima aí? Bom, antes de falar da família, Carlos, você termina a carreira como diretor aí no Mato Grosso da Polícia Civil. E membro do Conselho Superior de Polícia, um dos conselheiros. Olha só. Então, assim, foram os últimos 3 anos e 8 meses eu tive realmente no comando da polícia, tomando decisões, por exemplo, de abrir uma delegacia, fechar uma delegacia, gerir realmente estrategicamente a polícia, o orçamento da polícia, discutir os gastos, os processos administrativos, quando alguém deve ou não ser demitido, a palavra final é do Conselho Superior de Polícia, né? E nesse período, né, eu fiz algo que ninguém havia feito. Eu fiz a Academia de Polícia fazer o curso superior de polícia que eu coordenei. Pela primeira vez ele foi feito pela polícia, porque antes ele era feito pela Universidade Federal do Mato Grosso. Então, eu fiz uma parceria com a Escola de Governo e juntos eu coordenei esse curso
com coronéis com tenentes-coronéis e delegados, que é um pré-requisito para os coronéis chegarem tenente-coronéis chegarem a coronel e para os delegados chegarem à classe especial. Então, assim, essa foi, acho que, a última coisa que eu fiz, assim, que realmente inovou, né? Sensacional. Eu também criei o Garras. No Mato Grosso, eu fui criador do Garras. Os Garras não existia, eu criei essa unidade no estado. Sensacional. Dinamismo seu, perseverança, otimismo, é tamanho. Agora, para encerrar aí, parece que temos uma foto aí, olha lá, vamos lembrar da família, hein? Raul, eu tive um primeiro casamento, né, uma menina de 2 córregos, a Cláudia, Sim. que, como tudo na minha vida, infelizmente, ela faleceu de uma forma meio incomum, né? Aquele caso em São Carlos, que a enchente levou ela. Então, como tudo na minha vida é meio assim, as coisas são meio exageradas. Mas o meu casamento foi muito breve com ela, não deu certo. Depois eu casei com a minha atual esposa, Arlete, com quem eu estou até hoje, há 23, vamos fazer 24 anos juntos. Tenho uma filha linda, Cibele, que está em São Paulo. Cibele está em Pirassununga, fazendo residência no Hospital Veterinário da USP. Opa, parabéns a Cibele. O menino da foto é meu genro, ele está junto com ela aí fazendo pós-doutorado na USP, né? William Vaniel, ele está dando aula na Unimep, em Piracicaba, e fazendo pós-doutorado na USP. Benção. Esse menininho aí, esse cachorrinho no meio, é meu netinho, cachorro da minha filha. E desde que eu me aposentei, Raul, eu fui convidado para continuar na diretoria mais alguns anos, mas eu optei por me aposentar. Eu já tinha mais de 31 anos de polícia. Perfeito. Fui convidado também para trabalhar como senadora em Brasília, como assessor dela, doutora Selma. Também agradeci muito o convite. E eu falei para mim mesmo, no dia que eu me aposentar, eu vou ter uma boa aposentadoria e eu vou dedicar a minha esposa, a minha filha, ao meu filho, que hoje está distante, mas se precisa de mim, eu estou sempre pronto a atendê-lo, porque durante muito tempo eu fui ausente. Isso. Eu me dediquei ao trabalho, ao estudo, às aulas, e eu não vi minha filha crescer. Eu via minha mulher, às vezes, uma vez por mês, passava uma semana com ela, às vezes nem isso. Exato. A profissão do bom profissional, do qual a gente está conversando, requer isso mesmo. Requer a dedicação, e isso, claro, como ele acabou de frisar, influencia sim nessa ausência familiar. Mas aproveite agora essa aposentadoria, você está ao lado de todos aí, né? Venham mais aqui para Dois Colos visitar os seus amigos também, que será um prazer. E Carlos, eu gostaria então parabenizá-lo e que você deixasse as considerações finais ao programa. Então, e o mais gostoso de tudo é isso, Raul. Hoje, apesar de distante, eu estou mais próximo de Dois Córregos. Quando eu tinha 18 anos, você conheceu, muitos que conheceram, eu toquei no Êxtase. Isso. Eu cheguei a tocar no último ano, antes de ir para São Paulo, no Som Musical Pauta, com o saudoso Bofa, com o saudoso Nadim, né? Com o professor Hélio baterista, né? Isso. Esses caras incríveis com quem eu aprendi muito. E eu prometi para mim que um dia, quando eu tivesse mais velho, eu ia fazer como eles. Eu ia encontrar os amigos, voltar a tocar por prazer a música, como eles fizeram até o final da vida, bem dizer, né? Que bonito. Esses caras foram, assim, uma grande referência também na minha vida musical, como você foi na vida policial, né? E eu voltei a tocar. Então, hoje eu estou tocando aí com o pessoal, o Tonhão, o Zé Luiz, né? Zé Luiz. Que foi policial militar também, foi policial civil também, foi chefe, investigador-chefe em Ribeirão Preto, né? O João Sarte, né? O Edson, saxofonista, tem tocado com a gente. O ano passado a gente tocou junto com o Edson, né? Então, acho que esse ano eu estou para ir aí de novo, aí eu passo em Dois Córregos. E isso tem sido uma coisa maravilhosa. É um outro sonho que eu abri mão para viver, o sonho de ser um bom policial, e que hoje eu tenho oportunidade de ainda ter juventude para resgatar esse sonho. Muito, muito bem. Só me corrigindo, esse Edson que você fala, o Edson Crispim. O Edson Crispim. O Edson Crispim. Eu falei Edson Lalo também é um grande músico, mas no caso aí é o Edson Crispim, nosso amigo. Edson Crispim. Não, o Edson Lalo é indiscutível. Não sei se você já entrevistou ele, mas é um outro... também estará no hall aí. Cara fantástico aí, um cara incrível. Tá certo. Carlos, então, receba o carinho de todos aqui do Portal RC1, de toda a comunidade dos corriguenses, da região que muito tem prestigiado esse programa. E desejo a você, então, uma vida aí, vida longa
e Deus te abençoe sempre, você e essa linda família, viu? Amém, meu amigo. Amém. Até mais, então.